Fala galera da Anime Clássico, bem-vindo ao segundo Respondendo aos Inscritos. Hoje eu vou estar respondendo alguns comentários, algumas perguntas que foram deixadas tanto na aba comunidade quanto nos comentários dos vídeos, tá bom? Mas aí fica aí até a última pergunta que vai ser bem legal. Aí entra a Certo, vinheta, pipipi, tititi, plim. certo. Essa parte sim. É lógico. Então, a primeira pergunta é do Júnior Gomes. Por que tua voz nesse vídeo é diferente da tua voz nos shorts? Boa pergunta. Então, que normalmente nos shorts e nos outros vídeos que não respondendo aos inscritos, quem faz a locução dos vídeos é o meu filho Pietro, esse que está lendo as perguntas aí para mim hoje. Tá? O único vídeo que realmente tem alguma participação de voz minha ou o que eu apareço é realmente eu respondendo os inscritos. Todos os outros eu tenho participação nos roteiros, mas quem faz a locução de todos eles é o Pietro. Certo. Aí, agora uma pergunta do Breninho. Fala, Breninho. Vocês vão fazer mais vocês vão fazer mais vídeos do Eng? Do Eng, do Avatar, né? A lenda de Aang. Isso. Então, se vocês pedirem bastante, a gente até faz. É que como o foco do canal é mais voltado para anime e a Lenda de Aang, Avatar a Lenda de Aang, não é, bem dizer, um anime, apesar de ter uma estética bem parecida, né? Mas como a gente já está fazendo também de Marvel e DC, se vocês comentarem bastante, quiserem vídeo sobre Avatar a Lenda de Aang, só deixar nos comentários que a gente faz sim, tá? Deixa o conteúdo que você quer pra fazer, né? Aí nós vai, com base no seu comentário, a gente vai fazer o vídeo, É tá isso aí. bom? Aí o Bruno333 perguntou aqui: se jogassem o Deadpool no lugar da Viúva Negra, dava pra salvar. Corta, né? A próxima pergunta é do Bruno333. Se jogassem o Deadpool no lugar da Viúva Negra, dava pra pegar a Joia da Alma? E ele pediu pra mandar salve também. Salve! Então, no caso, a joia da alma, pelo que a gente viu nos filmes, é uma vida por uma vida. Então, se o Deadpool não morresse definitivamente, eles não teriam a posse da joia da alma de uma forma definitiva. Então eu acredito que não, eles não conseguiriam ter a joia da alma usando o Deadpool como cavalo de Troia. E também tem a questão de que precisa sacrificar uma pessoa que você ama, né? Sim, aí ninguém ama o Deadpool, o Deadpool não gosta. Agora, também do Bruno333, que é se o Batman realmente tinha planos para todos os membros da Liga da Justiça. Sim, ele tinha, já foi dito isso em quadrinho, em animações, né? Ele tinha o plano para o Superman, que é o mais óbvio de todos, a Kryptonita. Ele tinha planos para a Mulher Maravilha, deixar ela numa alucinação onde ela tivesse um desgaste físico extremo, lutando contra inimigos imaginários. Ele tinha para o Lanterna Verde, para forçar o Lanterna Verde a perder a confiança, perder a esperança dele. Ele tinha para o Aquaman, tá? Do Aquaman eu não lembro exatamente qual era, mas eu lembro que tem um episódio no Liga da Justiça Sem Limites, no desenho, que ele dá a solução, ele passa para o médico, o Aquaman está muito ferido, ele passa para o médico a solução para ajudar o Aquaman a se curar. Então, se ele consegue ter uma forma de salvar, acredito que muito provavelmente ele também tem alguma forma de neutralizar. Tá? E o Cyborg, bem, Batman é um hacker muito experiente também, então eu acho que se ele conseguiu hackear o sistema de Apocalipse do Darkseid, eu acho que não seria nada difícil ele hackear o sistema do Cyborg também. Certo. Muito bom. Agora uma pergunta do Victor. Salve. Por que a Kurama ressuscitou na Himalaya? Você já mandando salve e ele aqui no final pediu para mandar salve. Então, salve foi dado. Então, isso não dá para falar com muita certeza, porque o Boruto Ult Blue Vortex ainda está em andamento e no mangá não foi falado nada disso, mas tem algumas teorias de que como Naruto era o ponto de encontro de todas as bijus, todas as Kyubis,
isso acabou sendo passado geneticamente para os filhos deles. O Boruto ele não conseguiu, porque ele já era meio que possuído pelo Momoshiki, então acabou sendo esse novo ponto de encontro, já que o Naruto tá preso numa outra dimensão, fora do tempo e espaço. Esse foi o ponto de encontro que a Kurama achou para renascer. Mas isso é só uma teoria, não é nada confirmado. Outra pergunta do Victor. De Caramba, pergunta bastante ele. quem tem a melhor regeneração? O Wolverine ou o Deadpool? Caramba, aí é bem complicado. Achei polêmico isso aí. Porque, veja bem, o Deadpool ele tem uma regeneração mais imediata, né? O Wolverine também tem, só que não é tão visível quanto a do Deadpool. Porém, o Wolverine ele foi o único que sobreviveu a todos os X-Men. Todos os X-Men morreram e o Wolverine ainda continuou vivo. Né? Deadpool morreu, o Professor Xavier morreu, o Ciclope, Jean Grey, todo mundo foi pro Beleléu, foi desvivido, e o Wolverine foi o único que ainda continuou vivo ali para uma nova geração durante anos e anos e anos. Então eu acredito que a do Wolverine seja a mais excepcional de todas, devido à longevidade que dá para ele. Eu acho que eu concordo com essa aí, viu? Aí, agora tem uma pergunta do Cross. Salve, Cross. Por que ela não é uma Oni controlada pelo vírus? Provavelmente ele tá falando da Nezuko, né? E o vírus provavelmente é do Muzan, né? Certo. E ele também mandou um abraço para você. Obrigado, outro abraço para você também. Então, nessa questão da Nesco, eu acho que eu já tinha até feito um vídeo respondendo alguma coisa parecida, no primeiro respondendo aos inscritos. Tá? Vou deixar no link da descrição aí esse vídeo também, caso vocês queiram ver. Mas, basicamente sim, tem duas teorias referente a isso. Uma delas é que eu comentei no outro vídeo, que é a respeito do lírio-aranha azul, que era uma flor que tinha lá na montanha onde o Tanjiro e a Nezuko moravam, só que é uma flor que só floresce durante o dia. Então o Muzan nunca ia conseguir encontrá-la, e por eles conviverem ali naquele ambiente, ela teria pegado alguns traços por conta do contato com esse lírio-aranha azul, e teve essa meio que imunidade, né? Mas também tem um outro ponto, que é a questão do amor fraternal que ela tem pelo Tanjiro, o amor filial deles, que assim que ela se torna uma Oni, por exemplo, ela tenta atacar o Tanjiro, né? E ela só volta à consciência dela, por assim dizer, quando o Tanjiro vai lutar contra o Tomioka. Ela vê que o Tanjiro está em perigo, ela abandona aquela obsessão por comer um outro humano e se coloca em posição de defender o Tanjiro. Então isso é muito pelo amor fraternal que eles têm. Então esse vínculo de amor, de fraternidade que eles têm, eu acredito que seja o ponto principal dela não ser controlada pelo Muzan. Assim como a médica, que eu esqueci o nome agora, a senhora Tamayo, que também conseguiu se desvincular do controle do Muzan, né? Pergunta do Victor agora. Ele tá perguntando quais são as pessoas que participam do canal. Então, no início eram 3 pessoas. Era o meu filho mais velho, o meu filho do meio, que é esse que está lendo as perguntas agora, o Pietro. Só que o meu filho mais velho meio que se desinteressou. Esporadicamente ele ajuda em alguma coisa ainda, ajuda a fazer alguma capa, coleta as perguntas por respondendo aos inscritos, mas ele já não tem uma participação tão grande no canal. A participação maior fica por minha parte e do Pietro. O Pietro ainda participa muito mais do que eu. Se vocês querem que ele volte, meta de like, viu? Dá muito like, comenta bastante, muitas visualizações, aí ele volta, viu? Vou voltar não, hein? Tá, não vai voltar, né? Agora, outra pergunta do Victor. Por que, quando tem um Hokage de cabelo amarelo, acontece uma catástrofe? Bem, como diria o Iberê Tenório, antes de ver se alguma coisa, porque alguma coisa acontece, é bom a gente ver se acontece, né? Então, a primeira grande guerra ninja. Vou voltar essa parte, viu? Então, volta da pergunta para não perder o time. Sim.
Agora, outra pergunta do Victor. Por que quando tem um Hokage de cabelo amarelo, acontece uma catástrofe? Certo. Então, como diria o Iberê Tenório do Manual do Mundo, né? Antes de ver por que uma coisa acontece, teríamos que ver se realmente acontece. Então vejamos. No caso da Primeira Grande Guerra Ninja, foi durante o período de Hokage do. Hashirama. Isso, o Hashirama, esqueci o nome dele. Volta. Então, durante a Primeira Guerra Ninja, foi durante o mandato do primeiro Hokage, o Hashirama Senju, cabelo preto. Né? A Segunda Grande Guerra Ninja, que foi com o ataque dos irmãos Prata e Ouro, foi durante o mandato do Tobirama, cabelo branco. Né? A Terceira Grande Guerra Ninja foi na transição do terceiro para o quarto Hokage, onde o terceiro ainda era o Hokage, Minato se tornou Hokage depois de ele praticamente sozinho ter acabado com a Terceira Grande Guerra Ninja. Então, meio que aí dá pra ver que não é só quando tem alguém de cabelo amarelo, como Hokage, que acontece alguma catástrofe, né? E a Quarta Grande Guerra Ninja, quem era o Hokage era o Kakashi. Cabelo branco também, então não faz muito sentido isso. Agora, uma pergunta do Breno. Ele tá perguntando qual é o seu anime preferido. Meu anime Acho que essa é preferido. difícil. Essa é bem difícil. Uma porque eu não tenho um anime preferido, né? Eu poderia dizer os animes que eu não gosto, Tem né? tantas opções, né? Mas o meu anime preferido é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho um anime que é meu preferido na questão nostálgica, que me lembra de quando eu comecei a assistir animes por volta da década de 94 do século passado, né, que era o Cavaleiro Zodíaco. É um anime que toca muito nessa questão nostálgica, foi um dos primeiros animes e esse anime que me levou a assistir outros animes. Tem um outro anime que é mais na questão de ciência, que envolve também um pouco de religião, que é o Fullmetal Alchemist. Eu acho uma obra-prima, acho maravilhoso esse anime. Né? Tem um outro anime que eu adoro, amo de paixão, muito também por conta da dublagem, que eu amo dublagem, que é Yu Hakusho, que é o anime que tem a melhor dublagem de todos. Né? Então, seria muito difícil ter um anime favorito. Eu tenho alguns animes favoritos dentro das suas classificações, mas um anime que eu sinceramente não gosto, que todo mundo gosta, mas eu não gosto muito, é Dragon Ball e One Piece. Eu detesto o One Piece. One Piece só gosta por conta de modinha. Tá vendo? One Piece é uma droga. Tá vendo, Zé Renato? Tá vendo, né? Certo. Agora, temos duas perguntas aqui de Death Note, muito parecidas. E uma é do P. Constantine, que é em Death Note. Por que o Lowlight segura as coisas com as pontas dos dedos? E do Victor, que é porque o Lowlight se sente estranho na cadeira. Então, as duas podem ser que são pelo mesmo motivo, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Lowlight não é uma pessoa neurotípica, né? Já foi falado em algum lugar, eu não lembro onde exatamente. Eu vou dar uma pesquisada, qualquer coisa vai estar o link na descrição aí da pesquisa, caso eu tenha encontrado essa pergunta, mas eu ouvi dizer que o L, ele é neurodivergente, né? Ele provavelmente tem TEA, alguma coisa assim, e por isso que ele segura as coisas com as pontas dos dedos, senta diferente na cadeira. Inclusive, no próprio anime, ele fala que ele senta desse jeito porque ajuda ele na concentração e a pensar melhor. Quando ele senta como uma pessoa normal, a cognição dele cai bastante. Então, é um jeito dele se concentrar e de ele achar o espaço dele no ambiente, mas isso muito provavelmente é por ele ser neurodivergente, né? E é basicamente isso. Certo. A última pergunta aqui, do P. Constantine também, que é sobre o arco do vilarejo o arco dos ferreiros. Temos aqui a última pergunta do P. Constantine, que é sobre o arco do vilarejo dos ferreiros de Kimetsu no Yaiba. Está perguntando se o arco do vilarejo dos ferreiros foi realmente necessário para a obra
ou foi apenas enrolação para mostrar novas lutas e técnicas? Então, caramba, é complicado. Bem, eu vejo da seguinte forma: aquele arco, o desenvolvimento foi mais mostrar algumas técnicas novas dos personagens, tudo, mas a história daquele arco eu não gostei muito, achei meio vaga. Eu acho que se eles tivessem estendido um pouco mais, por exemplo, o Distrito do Entretenimento, e mostrado alguns outros Hashiras ali, ou então no próprio arco do treinamento Hashira, se fosse um pouco maior e tivesse mostrado algumas lutas dos Hashiras para mostrar essas técnicas deles, eu acho que seria muito mais interessante ter esses dois arcos um pouco mais expandido e não ter o arco da Vila dos Ferreiros do que aquele arco que não tem uma coisa muito emocionante, tirando o fato, lógico, da Ness conquistando o Sol. Aquele final foi excelente, aquele final foi maravilhoso, mas o arco em si Ela jogando tanto não é muito agradável, não. Foi épico. E aqui não é uma pergunta, mas eu achei muito, sabe, carinhoso. Não sei que você parou. Do Adilson. Pode ser que achou. Não sei o que pode falar. Eu acho que. Não sei, muito afetuoso. Agora, não é uma pergunta. Tá quieto ali, tá quieto, deixa quieto. Agora, não é uma pergunta, mas eu deixei aqui porque eu achei uma demonstração muito grande de afeto, né? Que é do Adilson. Ele falou que o nosso vídeo, ele comentou no vídeo das divindades de Naruto, né? Por conta dos poderes dos Uchihas serem divindades. Se quiserem assistir, podem assistir também, né? Vai estar na descrição também o link desse vídeo. Sim. Ele falou, vídeo sensacional. Na minha opinião, o Izanami é o melhor Jutsu. Mas eu queria mesmo era ter o poder do Rinnegan do Sasuke. Nossa, aí sim. Então, o Rinnegan do Sasuke eu acho bem bacana, mas eu nem considero ele o melhor usuário de Rinnegan, viu? Sinceramente, eu acho que o Nagato, o Pen, demonstrou muito mais coisas, muito mais poderes aí com o Rinnegan do que o próprio Sasuke, né? Sim. E, sinceramente, se eu fosse pra ter algum olho de Naruto, seria o Mangekyo do Obito e do Kakashi, porque tem um poder roubado demais, e sem contar que a estética dele é linda. Eu acho que é o Sharingan mais bonito de todos. Porque aquele do Sasuke é uma porcaria, feio pra caramba. Certo. Então foi isso, né? Isso. Então, beleza. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí na aba de comentários, ou pode ir lá na aba comunidade também, tem um post lá do Respondendo os Inscritos, deixe seu comentário lá, a gente vai deixar um coraçãozinho, um like para vocês, e quem sabe sua pergunta não apareça no próximo Respondendo aos Inscritos, tá? Muito obrigado, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, um comentário, e se não for inscrito, se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo que a gente posta aí, todo dia, toda semana a gente está postando vídeos novos aí, tanto nos shorts quanto nos vídeos longos, tá bom? Muito obrigado. E se a gente tiver esquecido de colocar sua pergunta aqui, já comenta pra gente já colocar sua pergunta no próximo vídeo. Isso, por favor, caso você já tenha feito a pergunta e ela não entrou, comenta aí que a gente vai buscar de novo, ou refaz a pergunta que a gente coloca no próximo vídeo. Falou!